Iniciando aqui a nossa conversa de hoje. Bom dia. A gente vai falar hoje sobre o mito da caverna, uma visão espírita, tá? Então, um comparativo, tá? A gente vai conversar sobre as duas coisas. Eu vou colocar só aqui, só para ficar maiorzão aqui. Pronto, agora todo mundo está bem melhor, né? Gente, então, assim, qual é a ideia de hoje? A gente vai contar um mito, que é tipo uma história, tipo uma historinha. E depois que a gente contar a história que todo mundo já conheceu, aí a gente vai começar a ver os paralelos entre a história que Platão contou e a doutrina espírita, ok? Só para ter uma ideia, quem conhece o mito da caverna? Ah, legal. Então vai ser bacana, porque muita gente vai conhecer hoje. Aí as pessoas podem pensar, mas por que a gente está falando de Platão, de Sócrates, se a gente está aqui numa casa espírita, né? Eles são filósofos. Então, só para a gente se situar, no Livro dos Espíritos, no prefácio, tem uma citação sobre Sócrates, sobre as ideias de Sócrates. No Evangelho segundo o Espiritismo, os prolegômenos, que é antes de começar o primeiro capítulo, vocês olharem lá nos prolegômenos, tem um resumo da filosofia de Platão, de Sócrates. Tá? Então, quer dizer, Sócrates e Platão, eles foram precursores do Espiritismo, estão dentro da nossa codificação, estão dentro das obras básicas. Então, é muito importante que a gente conheça as ideias de Sócrates e Platão. Por que a gente está falando dos dois ali? Porque é assim, Platão viveu... não posso sair da câmera, né? Platão viveu de 428 a 348 antes de Cristo. Então, ele viveu 400 anos aproximadamente antes de Cristo. Sócrates viveu quase 400 anos antes de Cristo e Platão foi discípulo de Sócrates. Então, ele era aluno de Sócrates. Sócrates era o mestre, Platão, o aluno. Sócrates, diz a lenda, que era analfabeto. Então, ele não sabia escrever. Ele era filho de uma parteira e de um artesão. Era uma pessoa do povo. Só que era uma pessoa muito elevada espiritualmente e tinha oratória fantástica. Ele ficava nas praças, né, nas praças de oratória, onde as pessoas falavam, falando sobre as suas ideias. Então, ele falava apenas sobre as ideias que ele tinha sobre a vida. Naquela época, existiam os sofistas, que eram pessoas pagas para falarem algo para o povo. Seria mais ou menos tipo um jornalista que dá uma notícia, sabe assim? É que o jornalista é pago para fazer o trabalho dele. Os sofistas, eles eram pagos também para fazer anúncios sobre o que o imperador falava, sobre o que estava acontecendo, o que ia acontecer sobre as guerras, as notícias. Então, os sofistas, e falavam também sobre alguns pensamentos. A diferença de Sócrates e os sofistas, que, aliás, eles não se bicavam, era que os sofistas eram pagos para fazer a oratória pública. E Sócrates não. Ele falava só o que ele pensava. Será que isso incomodava os governantes da época?